Nós estamos na sequência agora que será aberta para perguntas. Vamos finalizar a nossa palestra com o desejo que, em mérito dessas informações todas da Sagrada Torá que estão sendo compartilhadas, já tenhamos a revelação do nosso justo Mashiach, que é o descendente maior e maior soberano da casa real de David e que vai se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Agora nós vamos abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar a oportunidade para esclarecermos quaisquer dúvidas que possam surgir em relação ao assunto. Falamos de um assunto polêmico e controverso a partir da interpretação errada, não do povo de Israel, mas de outras nações que só têm ao texto sem observar a profundidade maior dos entrelinhas da nossa Sagrada Torá. Alguém tem alguma pergunta? Por gentileza, com vocês. Rabino. Sim. Rabino. Quem é? É o Raniel. Como vai, Raniel? Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Graças a Deus. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ô, Rabino, eu já vi em várias literaturas, né, de livros, assim, somente no Tânia, quando fala de amor e temor ao Criador. Esse Sim. amor que Davi tinha por Jonatã, é um tipo de amor que a gente teria que ter com o nosso Criador? Não. É o amor que pode ser desenvolvido somente entre duas pessoas. O amor que devemos cultivar por Deus é diferente e é ainda maior. Quando o rei David olhava para a testa e para a alma do Jonatã, ele via um brilho tão especial que ele ficava admirado. Ele amava aquela luz, luminosidade impressionante que surgia no semblante do Jonatã. Jonatã, quando olhava para o rei Davi, ele via no rei Davi, ele agradecia a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer uma das almas mais espetaculares da civilização humana. Por isso ele admirava e amava tanto o Davi. Mas o amor que nós devemos ter por Deus não é igual o amor que um ser humano possa ter por outro ser humano. É ainda maior e ainda mais profundo. O amor que o rei Davi tinha por Deus era maior que o amor que ele tinha por Jonatã. O amor que Jonatã tinha por Deus era maior que o amor que ele tinha pelo rei Davi. Ou seja, os sadikim, eles conseguem atingir um nível de amor impressionante, sem parâmetro de comparação em relação ao amor cultivado e nutrido entre os seres humanos. Assim, Rafa, obrigado. Qual era Como vai, dona Rubi? Tudo bem? Boa noite, Rabino, tudo noite. bem? Baruch Não, eu Hashem. gostaria de saber como se sentia o rei Shaul de ver que seu filho estava mais próximo do David, do futuro rei David, do que dele próprio. Ele já sentia que existia uma conexão já? Sim, o rei Saul, ele decretou a morte do rei Davi. O que aconteceu com o rei Saul? O rei Saul era um tzadik, mas que infelizmente decaiu da sua grandeza. O rei Saul, Shaul HaMelech, ele foi acometido de um espírito maligno que o invadiu. Ele não estava em suas plenas faculdades mentais quando começou a perseguir sistematicamente o rei Davi. O Jonatã, ele era um tzadik que não estava doente, tal qual o pai. Ele estava na sua perfeita saúde física e mental. Quando ele percebeu
que o próprio pai estava ameaçando a vida do Mashiach Hashem, daquele que seria ungido por Deus, e não somente ungido, o rei Saul também foi ungido por Deus, mas a casa real do rei Saul foi cortada. A unção e a realeza do rei David, Hashem prometeu que seria para sempre. Quando Jonatan viu que a vida do Mashiach Hashem, daquele que seria o ancestral maior do Mashiach, estava ameaçada, ele procurou conspirar a favor do rei David e contra o próprio pai. O pai ficou muito contrariado que o Jonatan se aproximou mais do seu maior, como se diz, concorrente, oponente, que era o rei David. Mas temos que dar um desconto para o rei Saul, porque ele estava doente, espiritualmente doente, ele não estava totalmente sóbrio, porque ele tinha decaído da sua grandeza. E vamos nos lembrar que quando Hashem, por meio do profeta Samuel, escolheu Shaul como o primeiro rei de Israel, significa que Shaul era um tzadik, significa que Shaul tinha inspiração divina, significa que Shaul era uma pessoa totalmente diferenciada, o melhor candidato para ser o rei de Israel. Mas, infelizmente, ele perdeu essa primazia. Então, o rei Saul se sentiu mal com o fato do seu próprio filho apoiar David, mas não era de uma forma lúcida, mas sim como sintoma da sua própria doença espiritual, psiquiátrica, da qual ele foi acometido, o rei Saul. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Rabino. Uma pergunta a mais, por favor? Então, antes do rei Saul ser rei... Que eu estou tendo o prazer de falar? Vitor Gabriel. Como vai, Vitor Gabriel? Tudo bem? Tudo bem. Baruch Hashem, graças a Deus. Pode falar, por favor. Então, antes do rei Saul ser rei, não havia rei em Israel, certo? Certo. E quem comandava tudo era o profeta Samuel, e ele deixaria para os seus filhos. Só que como o povo via que os seus filhos eles não eram dignos não eram como o pai, digamos assim, não eram como o pai, não via como, resolveu escolher, Deus, Hashem, resolveu escolher um novo rei para Israel, onde veio o rei Saul. Se eu poderia falar um pouco disso? Sim, eu vou fazer uma pequena observação. O profeta Samuel, ele era o líder do povo de Israel, ele foi o primeiro profeta, mas ele não era líder pelo fato de ser profeta, porque o profeta, ele não lidera o povo de Israel como um rei, mas havia líderes anteriores aos reis chamados de juízes, shoftim. Inclusive, eles são os personagens do livro de Juízes, do Tanakh, da Bíblia, que vem logo em seguida ao livro de Josué e de Yoshua. Os juízes não eram simplesmente juízes, eram um título honorífico do maior líder do povo de Israel. E o último de todos os juízes era o profeta Samuel. Aliás, também o primeiro profeta. Então, o profeta Samuel, ele liderava o povo de Israel, não pelo fato de ele ser profeta, mas sim pelo fato de ele ser o último dos juízes. O que aconteceu? O povo de Israel pediu um rei. E o profeta Samuel não gostou. Foi reclamar junto a Deus. Como que eles estão pedindo um rei? Mas espera um pouquinho. Aqui alguma coisa que não está fazendo sentido. Uma das mitzvot da Torá, aliás, uma das últimas mitzvot apresentadas na propriamente dita, no Pentateuco, no Rumash, é que um pouco antes do povo de Israel adentrar a Terra Prometida, a mitzvah de nomear um rei. Existe uma mitzvah de, sim, nomear um rei. Então, por que o profeta Samuel achou errado o fato do povo de Israel querer um rei? É uma mitzvah da Torá. Então, a explicação é a sequência do verso. O povo de Israel queria um rei,
que rola goim, conforme todas as nações. O povo de Israel não queria um rei por causa da mitzvah de se nomear um rei. Aliás, o rei é uma pessoa que se interpõe a Deus e ao povo de Israel, que lidera o povo de Israel totalmente submisso a Deus. O rei de Israel, ele tinha na sua cintura, em vez de uma espada, ele tinha um pequeno rolo da Torá, numa bolsa acoplada à sua cintura, enquanto todos os outros soberanos e os outros povos se impunham pelo poder da espada, pelo poder da guerra, pela imposição física da força, o rei de Israel tinha que se impor pelo conhecimento da Torá. A Torá teria que estar encostada, acoplada a seu corpo, no seu cinturão, dentro de uma bolsa, para ele mostrar o tempo todo que ele está cumprindo a Torá. Ele é um exemplo vivo de todos os ditames e orientações contidos na Torá. Mas o povo de Israel não pediu um rei conforme um rei de Israel. Eles queriam um rei conforme todas as nações do mundo. Eles queriam um rei que tivesse o poder físico, bélico, do exército, da força da espada. Por isso que o profeta Samuel não gostou. Mas aí Hashem acabou se revelando para Samuel, para o profeta Samuel, falando, olha, não é por mera coincidência que o povo está pedindo um rei. A verdade é que chegou a hora de se nomear um rei de Israel. Um rei de Israel conforme a orientação judaica, que tem que ser um grande líder, tem que ser um grande guerreiro, mas, ao mesmo tempo, tem que ser, no mínimo, um tzadik, uma pessoa totalmente iluminada e conectada com Deus. Obrigado, Esse Rabino. é o verdadeiro rei de Israel. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar o tempo que nos resta. Nunca pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? André até folgando. Ele não pergunta mesmo, não. Um professor de cursinho, há 40 anos atrás, ele costumava dizer o seguinte, que se ninguém tem nenhuma pergunta, ou é porque todo mundo entendeu absolutamente tudo, não, já houve algumas perguntas, ou porque ninguém entendeu absolutamente nada, aí não tem pergunta, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada, estou brincando. Às vezes na verdade, a pessoa então... tem vergonha. Às vezes Tá a gente certo. fica sem graça. Mas, Não, mas o meu avô de abençoada memória, o nome dele era Moishe, o mesmo nome do meu filho, que acabou de se casar. O meu avô Moishe, ele com sotaque carregado de polonês, ele sempre falava assim para os netinhos, não tenha vergonha, sem vergonha. Eu digo que o rei Shaul já estava ruim quando ele estava na guerra, porque ele perdeu de ser rei, porque ele não obedeceu. Na verdade, não obedeceu a Deus. Exatamente, ele cometeu algumas sutilezas. Ele era um grande sábio e ele entendeu que ele poderia fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, o filho do rei David, Shlomo HaMelech, foi, além do pai dele, o rei David, ele foi o segundo maior rei de todos os tempos. Aliás, o maior sábio de todos os tempos. Ele será suplantado em sabedoria somente pelo Mashiach. O que o Shlomo HaMelech conseguiu fazer? Ele conseguiu dominar o mundo inteiro sem derramar uma única gota de sangue. Ele não declarou guerra nenhuma e conseguiu, pela sua sabedoria, dominar o mundo inteiro como se ele tivesse levado o seu exército para o mundo inteiro e conquistado todos os países. O que ele fez? Na verdade, o rei Shlomo HaMelech, ele era um grande sábio. E na época ele construiu o primeiro templo. E na época do primeiro templo, Deus se revelava no primeiro templo por 10 milagres diversos. 10 milagres diferentes que ocorriam diariamente no templo. Quando os outros povos chegavam para visitar Jerusalém, eles ficavam impressionadíssimos. E quando viam a sabedoria do rei Salomão, do Shlomo HaMelech, ficavam mais impressionados ainda. Então, as filhas dos diversos soberanos ficavam encantadas com o judaísmo
com Deus revelado no templo e com a sabedoria do rei Salomão. O que fizeram muitas dessas mulheres, as filhas de todos os soberanos do mundo? Espontaneamente se converteram ao judaísmo. E depois o rei Salomão se casou com tantas delas. O rei Salomão tinha 300 esposas e 70 concubinas. Concubinas não significa amante. No judaísmo, mesmo na época que podia se casar com mais de uma mulher, é proibido a relação extraconjugal. Na verdade, ele casou com as 1000 mulheres em 1000 cerimônias diferentes, debaixo da rupá, com rabino, com testemunhas. A diferença é que 300 tinham ketubá e 700 não tinham ketubá. Essa era a única diferença. Mas como que o rei Davi conseguiu dominar o mundo inteiro? Porque todos os monarcas do mundo inteiro eram seus sogros. Todos os reis poderosos do mundo eram vovôs dos seus filhos. Os filhos do rei Salomão eram netinhos de todos os monarcas do mundo. Então, quando ele ia conversar com todos os monarcas, ele fala: e aí, sogrão? E aí, sogrão número 1? E aí, sogrão número 10? E aí, sogrão número 54? Todos eram sogrões. E ele era o genrinho. Qual foi o erro do rei Davi? Está escrito na Torá que um rei de Israel não deve ter muitas esposas. Não deve ter, isso está escrito na Torá. O rei Salomão entendeu. Essa orientação da Torá é para uma pessoa comum, mas não para mim, que sou o maior sábio de todos os tempos, até o Mashiach. Ele cometeu um erro, o rei Salomão, porque essa orientação da Torá de não ter muitas esposas é válida para todos os reis de Israel, inclusive era válida para ele também. O que aconteceu? Está escrito que o rei Salomão fez idolatria. Deus os livre. Ele era um tzadik. Ele jamais faria idolatria. O que ocorreu? Que algumas das esposas dele, particularmente a filha do Paró, do Egito da época, faziam idolatria. E o rei Salomão fez vista grossa. Ele sabia, ele fingiu que não sabia. Fez vista grossa, tolerou. Só que para uma pessoa da estatura do rei Salomão, tolerar é a mesma coisa que fazer. Ele não fez, ele tolerou a idolatria de algumas esposas. Isso ocorreu por conta dele ter muitas esposas. Quem eram as esposas do rei Davi? Eram os shluchim, eram as shluchot deles. Hoje em dia, no movimento Rabat, tem um congresso em Nova York anual de shluchim, emissários do Rebbe, e de shluchot, emissárias do Rebbe. O rei Salomão tinha 1000 emissárias para divulgar, difundir, muitas delas voltavam para os seus países de origem, visitando-os, divulgar e difundir a palavra de Hashem e a concepção de um único Deus. O rei Salomão, dessa forma, iria transformar o mundo inteiro em uma grande nação monoteísta, que é o ideal para os Bnei Noach. Todo e qualquer ser humano pode e deve se conectar com as 7 leis universais dos filhos de Noé, Sheva Mitzvot Bnei Noach. É isso que o rei Salomão fez. Quando ele casou com 1000 mulheres, ele queria divulgar e difundir as 7 leis universais de Bnei Noach. Ele era muito altruísta. Então, agora, ele era muito sábio, ele reunia o útil ao agradável. Ele tinha ideias geniais. Por exemplo, ele contou os meses do ano. Quantos meses tem o ano, em geral? 12 meses. Quantas são as tribos de Israel? 12. Ele baixou um decreto e falou o seguinte: cada tribo de Israel vai trabalhar 1 mês para mim de graça, voluntariamente. Ele desceu meio voluntariamente, era um decreto. Então, assim, ele conseguiu mão de obra exclusivamente a serviço dele, de dezenas ou centenas ou de milhares de pessoas, 1 mês por ano, somente variando a tribo. Cada tribo de Israel tinha que trabalhar para o rei Salomão 1 mês por ano. Essas são tiradas geniais do maior sábio de todos os tempos até a revelação do Mashiach. Rabino, Sim.
Quem é? É o Vitor Gabriel de novo, novamente. Oi, fala, Vitor Gabriel. Pois não. Desculpa. Então, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, Sim. segundo o que alguns rabinos falaram, eu ouvi falar, é que os Yehudins, eles carregam o templo dentro de si. Enquanto isso, a divina presença que julga as pessoas. Poderia explicar mais sobre isso? Sim, na verdade, no Talmud está escrito, no Talmud, que quando foi destruído o templo, ele foi substituído pelos pequenos templos. Quais são os pequenos templos? Chamados de Mikdash Me'at. Mikdash é santuário, Me'at é pouco. É um pouco do santuário. Um pouco do santuário são as sinagogas e as casas de estudos. Batei Knessiot, o Batei Midrashot. Eles substituíram em santidade. Agora, em relação ao que você falou, está 100% correto. E a Shekhinah, a presença divina, ela se dividiu. Apesar de que ela é abrangente no mundo inteiro, mas Deus está mais presente em duas áreas. Em primeiro lugar, a Shekhinah nunca se ausentou da área do templo, por isso o lugar mais sagrado do mundo e do judaísmo é o Kotel Amaravi, o muro ocidental, aqui no Brasil chamado de Muro das Lamentações, porque é a parede do fundo remanescente da área do templo. E também há um conceito de que a Shekhinah se exilou. Olha que interessante. Deus está acima do tempo, do espaço, não tem limites, mas há um tipo de revelação de Deus que se exilou junto com o povo de Israel. Aonde se encontra a Shekhinah? Espacialmente, fisicamente falando, num espaço de 2 metros, do raio de 2 metros de um judeu que está estudando a lei judaica. Quando um judeu estuda a lei judaica, a presença divina se encontra pairando sobre ele. Também a ideia do minyan, do quórum de 10 pessoas, a Shekhinah presente. Então, Deus sim está presente dentro do templo de cada um de nós. Isso aqui nós aprendemos na própria Torá. Quando foi construído o Mishkan, Deus deu orientação. Ve'asul mikdash, e vocês vão construir um santuário para mim. Ve'shachanti betocham, e eu pararei dentro deles. Perguntam os comentários. Aqui uma falta de concordância em número. Vocês farão para mim um santuário, e eu morarei, pairarei dentro deles. Deveria ser dentro dele. Quando os judeus constroem um santuário nesse mundo, Deus transforma a vida de cada um deles, extensiva, esse conceito é extensivo a cada monoteísta, a cada Benoa que quer se conectar a Deus. Quando nós fazemos da nossa vida um santuário para Deus, automaticamente Deus, de sua parte, transforma a nossa vida num verdadeiro santuário de bênçãos, de luz. Amém. Amém. Mais alguma perguntinha, pessoal? Oi, Rav Shimo. Oi, Vânia, tudo bem? Baruch Hashem, senhor. Graças a Deus, tudo bem. Sobre o tema da aula hoje, Sim. qual que foi a intenção, qual é a intenção da Torá revelar esse amor entre os dois? Mostrar que duas almas podem se unir nesse mundo de uma forma tão intensa a ponto de trazer mais luz no mundo e que características da alma de duas pessoas podem ser tão próximas e tão compatíveis a ponto de uma pessoa ajudar a outra no seu serviço a Deus. Isso é patente no texto bíblico. Até Jonatan conhecer o rei David, o seu nome era escrito Yud, Vaf, Nun, Taf, Nun, Sofit. Jonatan. A partir do momento que ele conhece, ele começa a ficar amigo do rei David. O texto bíblico, que é uma revelação profética de Deus, é Deus se revelando pelo texto, o nome do Jonatan muda. Fica Yehonatan, com a letra rei.
e o começo do nome dele assume uma parte do tetragrama de Deus. A amizade, o amor entre esses dois tzadikim fez o rei David conseguiu fazer com que Deus se revelasse mais na alma do Yonatan, a ponto do nome Yonatan virar Yehonatan, mudar, se modificar, expressando uma presença maior de Deus na alma do Yonatan. Por isso que esse amor foi frutífero, porque um tzadik conseguiu aproximar o outro muito mais da devoção e do serviço a Deus. O que nós podemos aprender disso? Que uma pessoa, no seu amor ao próximo, a maior e mais intensa forma de amor ao próximo é ajudar o próximo a se aproximar mais e mais de Deus. Esse é o objetivo maior do amor entre os seres humanos. Um, ajudar o outro a se superar e se aproximar ao máximo de Deus. Obrigada, Araque. Eu que agradeço. Pessoal, nós vamos então encerrar. Agradeço muitíssimo a participação e a colaboração de todos e que todos nós sejamos instrumentos da luz infinita de Deus. Amém. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Boa noite.